Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Ele nas trevas me achou, eternamente me amou. Vida abundante, gozo bastante, tenho por quem me salvou. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Cristo é tudo para mim, também será para ti. Vou caminhando, sempre o louvando, pois ele salvou-me a mim. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Glória a Deus. Ele vive em você também, ele salvou você, ele tirou das trevas, ele nos encontrou nas trevas e, como a Bíblia nos diz, ele nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus, louve ao Senhor, não perca nenhuma oportunidade. Pastor Marcos, Deus abençoe por mais esta oportunidade de louvar ao Senhor. Amém, querido. Deus abençoe, um prazer sempre. Glória a Deus. Ore ali com o irmão Ney pelas ofertas. Louvado seja Deus, que nos dá semente para semearmos. Muito obrigado aos irmãos, já estamos com mais irmãos online. Estou vendo ali o diácono, irmão Júlio. Deus abençoe, Júlio. Deus abençoe sua vida. Irmã Maria Rafael, Deus abençoe. Saudade das irmãs. Irmã Andréia, Deus abençoe. A família do irmão Ney, todos ali na sala. Pastora irmã Kelly, ali. E outros irmãos aí. Podendo abrir a câmera, abra, irmão. É prazeroso ver o rostinho dos irmãos. Meus queridos, a palavra do Senhor para nós nesta noite está no livro da Revelação, Apocalipse, carta à igreja de Filadélfia, é o capítulo 3, carta à igreja de Filadélfia. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos meditar neste texto, vamos meditar um pouco nesta carta, temos um tempinho ainda. Eu vou pedir aqui ao pastor Silas que nos dê pelo menos uma meia horinha, né? Então, mais uns... Talvez nem tanto tempo, mas... Irmãos, Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 7 até o verso 13, eu quero ler esta carta com vocês. Irmão Felipe também está ali. Deus abençoe, filho. Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. Estava descendo as escadas do apartamento e pensando, meu Deus, como é bom ir à casa do Senhor. Não é bom ver vazia a casa do Senhor, né? Mas é maravilhoso nós estarmos na casa de Deus. Nesse tempo, faça do seu lar uma extensão da casa de Deus. Tem aí o seu altar de oração, altar de consagração a Deus, e ofereça ao Senhor o melhor, né? Antes de ministrar a palavra do Senhor, eu quero agradecer à igreja que orou pelo irmão Evandro e a irmã Deise ali da nossa matriz. Eles já estão em casa, graças a Deus por isso. Vamos comemorar isto, né, irmão? Como diz o pastor Silas, nós estamos contabilizando os mortos, sim, com muita tristeza, muita agonia, muito choro, mas
nós precisamos também celebrar a vida, né? Celebrar a vida. É aquilo que Jesus ensinou. Alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, né? Nós estamos orando pela família do irmão Paulinho, da irmã Maria, pela Suzy, né? Perdemos aí o Júlio, não, nós perdemos aqui na terra, irmão Paulinho, mas o céu ganhou, viu? Isso, hoje também a irmã Maria Emília passou para o Senhor, está guardadinha, para nós uma dor muito grande, ainda me lembro de irmã Maria Emília aqui, pedindo oração, aquele jeito peculiar dela, né? Tão carinhoso de pedir oração pela família, nós jamais nos esqueceremos, né? Então, oremos pela família que está de luto, por este passamento, um momento de dor para todos nós, porque é a igreja, irmão, é a igreja, nós sentimos, todos nós sentimos, né? Estamos sentindo, mas vamos também agradecer a Deus e celebrar a vida. Irmão Walter, irmão Valtinho, pastor Silas também, esposo da irmã Cris, já está bem melhor, se já não estiver em casa, né? Parece que já tinha aí uma boa notícia dele de alta, né? Continuemos a orar pelo pastor Bittencourt. O pastor Bittencourt está internado ainda, ali no Hospital Brasil, aqui em Santo André, precisa das nossas orações, carece das nossas orações. Continue orando por aquela família da minha colega Dani, ali da faculdade. Eles precisam, querido, das nossas orações também. Nós cremos no poder de Deus para curar, para salvar, para libertar. Então, ao final deste culto, ao final desta prédica, nós estaremos orando pelos nossos irmãos. Mas vamos ao texto da palavra do Senhor, Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 7, o Senhor diz assim: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, verdadeiro e que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você concorda com esta palavra, erga sua mão e diga um amém aí na sua casa, aqui, amém. Meus irmãos, com base no verso 11, esse verso me veio ao coração hoje, enquanto eu pensava em uma palavra, me veio esse texto ao coração. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Mas alguém pode pensar assim, Jesus disse, eis que venho sem demora. E já se passaram mais de 2000 anos, né? O apóstolo Pedro fala sobre isso. E isso nos leva, irmãos, à longanimidade de Deus. E isso nos leva ao texto quando diz que 1000 anos para Deus é como um dia e um dia como 1000 anos. Porque Deus vive na eternidade. Nós é que vivemos sujeitos ao cronos, sujeitos ao tempo, medido, contado, marcado. Mas Deus não, Deus vive na eternidade. Deus mora na eternidade. Deus é o único eterno. O atributo que nem ninguém terá, somente Deus, é o atributo da eternidade. Deus é eterno. Deus é eterno. Ele disse, Jesus dizendo para a igreja, eis que venho sem demora. Guarda o que tens,
para que ninguém tome a tua coroa. Irmãos, há uma suposição de que o pastor dessa igreja teria sido, nesta época, o irmão Gaio, a quem João, o apóstolo, escreveu ou endereçou a sua terceira carta. Gaio, um bom crente, um crente exímio, cristão de primeira linha, de alto quilate. Há uma suposição que irmão Gaio seria o pastor da igreja de Filadélfia nesse tempo. E se essa informação for verdadeira, isso não me admira, porque há quem diga que a igreja é o retrato do seu pastor. Se irmão Gaio, amoroso como era, crente como era, fervoroso como era, a ponto do próprio apóstolo João admirar e falar sobre ele muito bem em sua carta, imagina como seria a igreja dirigida por irmão Gaio. Então, não me admira. Bem, irmãos, no texto aqui do verso 11, o Senhor Jesus diz para o pastor e para a igreja: guarda o que você tem. Guarda o que você tem. Nós conhecemos basicamente alguns tipos de pessoas. Há pessoas que pensam que têm, mas não têm. Somente pensam que têm, mas não têm. Por outro lado, existem pessoas que têm e pensam que não têm. A pessoa tem, mas pensa que não tem. A pessoa tem capacidade, mas pensa que não tem capacidade. Há pessoas que têm, sabem que têm, mas não valorizam, pastor Silas. Há pessoas que têm, sabem que têm, mas não valorizam. Eu trago 3 exemplos para os irmãos. Primeiro exemplo, Esaú. Esaú sabia que ele tinha a bênção da primogenitura, mas ele não valorizou, irmão Ney. Ele não valorizou. Sansão sabia do grande poder de Deus na vida dele, mas ele não valorizou. E Saul, o primeiro rei, o primeiro monarca de Israel, sabia da unção de Deus na vida dele, mas também não valorizou. Ou seja, pessoas que têm, sabe que têm, mas não valoriza. Não valoriza. E por fim, há pessoas que têm, sabe que têm e por isso valoriza. Pessoas que têm, sabe que têm e por isso valoriza. Trago para os irmãos 2 exemplos. O exemplo de José. José do Egito. Um homem que sabia que tinha, por isso ele valorizou. Valorizou. E Deus viu isso. Daniel também, lá em Babilônia. Ele sabia que tinha graça de Deus na vida dele, conhecimento, inteligência, 10 vezes mais. Então, sabedor disso, ele valorizou, porque há pessoas que têm, sabe que têm e por isso valoriza. Fato é, irmãos, que Jesus disse à igreja de Filadélfia que ela tinha. Jesus diz assim: guarda o que você tem, porque a igreja tem. Você tem, irmão. Nós temos. A nós nos foi dado por Deus o que nós temos. Tudo que temos no âmbito espiritual ou no âmbito material foi Deus que nos deu. Há um texto sagrado que diz o seguinte: quem pode dizer que tem, não sabendo que tudo que tem, tem porque lhe foi dado? Há um texto sagrado que diz dessa forma: tudo que nós temos foi dado pelo Senhor. E a igreja tem, irmão. A igreja tem. Nós vamos falar sobre isso. Jesus disse para a igreja: guarda o que você tem. Ou seja, a igreja de Filadélfia tinha. E o que ela tinha precisava ser guardado, porque o Senhor disse: guarda, guarda. Precisava ser conservado. Filadélfia precisava guardar, conservar, valorizar, vigiar o que ela tinha. Era algo de muito valor espiritual. De muito valor espiritual.
Porque, irmãos, o texto diz, verso 11, o Senhor dizendo: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao final, seria tudo que Filadélfia tinha, seria revertido em uma recompensa, em um galardão. O texto nos fala de uma coroa. É claro que essa coroa talvez não seja uma coroa literal. Tem crente que pensa que vai andar com uma coroa, 2 coroas, 3 coroas lá no céu. Irmãos, lá nós não vamos precisar disso, não. Coroa aqui é recompensa. Coroa é um galardão. Coroa aqui, irmão, é uma retribuição. Coroa é um prêmio, uma compensação. Há quem diga que a coroa que nós receberemos no céu será uma grande homenagem. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, através do seu Filho Jesus Cristo, do seu Santo Espírito, homenageará cada crente que chegar ali. Já está bom demais, irmão. Pense. Já está bom demais, irmão Ney, irmão Felipe. Já está bom demais, pastor Silas. Quando nós chegarmos lá, o Senhor olha, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, olha aí o muito, olha a casa do meu pai. Não é verdade, mas isso já é para nós nos alegrarmos. Já é para nós nos alegrarmos, isso já nos alegra. Já imaginou? Quando nós recebemos uma homenagem aqui na terra, nós já ficamos felizes. Alguém nos homenageia, olha, parabéns, Deus abençoe. Já é motivo de alegria para nós. Agora, imagine, irmão, os céus homenageando o crente, a igreja chegando lá e sendo homenageado. Já é maravilhoso, A palavra coroa aqui no grego é Stéfanos, É símbolo da realeza, é símbolo de alta posição. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A palavra coroa aqui do grego Stéfanos é um prêmio dado aos vencedores nos Jogos Olímpicos da Antiguidade. Era aquela coroa, aquele louro que recebiam os atletas quando terminava a corrida. Aquela era a coroa. Então, há um simbolismo muito grande aqui, Para nós simboliza, irmãos, a bem-aventurança eterna que o Senhor dará aos crentes genuínos, aos genuínos servos de Cristo, aos genuínos servos de Deus. É uma honraria eterna. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O que a igreja de Filadélfia tinha que precisava ser guardado, conforme a recomendação do Senhor aqui, e que é, claro, extensiva a todos os crentes de todos os tempos, a igreja militante que se tornará triunfante. O que é que Filadélfia precisava guardar conforme a recomendação do Senhor e que é a lição para nós nessa noite? O que é que Filadélfia precisava guardar? O que é que Filadélfia precisava continuar conservando? A palavra grega aqui para guardar é kratel, é conservar, é proteger, é reter. Vamos ao verso 8. O Senhor diz assim: eu sei as tuas obras. Isto fala da onisciência divina. Eu sei as tuas obras. Pus diante de ti uma porta aberta. Filadélfia era conhecida como a porta do Oriente, a porta que o Senhor abriu, uma grande porta de evangelização. Eis que pus diante de ti uma porta aberta, ninguém pode fechar. Porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Irmãos, eu destaco aqui, antes de continuar, a expressão tendo pouca força. Olha, irmãos, Deus não exige de nós muita força. Se você tiver pouca força, coloque essa pouca força nas mãos do Senhor, porque a Bíblia diz que Ele esforça o necessitado. Ele dá força. Ah, pastor, estou nesse momento com pouca força. Não importa, querido, coloque essa pouca força nas mãos do Senhor. Coloquemos a nossa pequena força, a nossa pouca força nas mãos do Senhor. Esta pouca força aqui se refere à igreja, se referindo à igreja de Filadélfia,
Eles não eram uma igreja assim conhecida. Eles não tinham pessoas influentes na igreja, como algumas das outras igrejas tinham. Não, era uma igreja sofrida. A igreja de Filadélfia, ela estava num lugar onde havia muitos terremotos. Vez por outra, os terremotos acabavam com a cidade, destruíam tudo, e eles tinham que reconstruir e usar todas as forças que eles tinham para reconstruir, e a igreja estava ali naquele lugar. Mas o Senhor disse para ela: eu conheço você. Glória a Deus, que bom que Deus nos conhece, irmãos. Irmãs, que bênção, que maravilha, que privilégio é saber que Deus nos conhece. Deus nos conhece. O Senhor diz: eu conheço você, Filadélfia, eu conheço você. Conheço. Sei que você diz que tem pouca força, mas mesmo tendo esta pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O que é que Filadélfia precisava guardar quando o Senhor diz assim: guarda o que tens? Filadélfia precisava continuar guardando a palavra. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Irmãos, os santos de Filadélfia precisariam continuar guardando, conservando, agarrando-se à palavra de Deus. E quando eu estava lendo esse texto, igreja, eu pensei que esse é o momento que nós precisamos nos agarrar mais à palavra de Deus. A ordem do Senhor foi: guarda o que tens. E no versículo que antecede, ele diz: guardaste a minha palavra. Então, Filadélfia precisava continuar se agarrando à palavra de Deus, guardando a palavra de Deus, conservando no coração a palavra de Deus, como salmista: conservei no meu coração, Senhor, a tua palavra, para não pecar contra ti. Uma lição preciosa para as nossas almas, para as nossas vidas, nesta noite, hoje, neste tempo. Irmãos, agarremo-nos à palavra de Deus. Não é o Facebook, gente. Não é o Instagram. Não é o WhatsApp que nos alimenta. É a palavra de Deus. Os irmãos ali foram elogiados pelo Senhor. O Senhor disse: olha, mesmo vocês tendo pouca força, eu sei que vocês têm guardado a minha palavra e não têm negado o meu nome. Que coisa importante, irmão, guardar, conservar a palavra de Deus. Irmãos, guardar e conservar a palavra é um ato de valorizar o que se tem. Quando eu guardo é porque eu valorizo. Porque quando eu não valorizo, ou eu deixo de lado ou eu jogo fora. A verdade é esta. Quando tem algo que eu não dou valor, eu deixo de lado. Ou eu jogo fora, porque não serve mais. Agora, quando eu valorizo, eu guardo. Quando eu valorizo, eu guardo. O Senhor está dizendo para a igreja, para nós nesta noite, através dessa carta, mais uma vez: guarda. Guarda a palavra, valoriza a palavra. Filadélfia deveria continuar guardando a palavra, deveria continuar agarrada à palavra ensinada pelo Senhor. Igreja, irmãos que estão aqui online e conosco aqui nesta noite, olha, vamos continuar agarrados à palavra, irmão. Paulo já dizia em seu tempo que há muitas vozes no mundo. Não é isso, pastor Silas? É isso mesmo. Ele diz que havia muitas vozes no mundo, hoje há muito mais, e nós temos que tomar cuidado. Nós temos que peneirar, fazer um crivo, passar tudo que nós ouvimos e vemos pela palavra do Senhor, porque ela é o crivo maior. Em Apocalipse capítulo 1, verso 3, há uma bem-aventurança aí. Vamos ler esse texto, igreja? Apocalipse 1, verso 3, você que está com a sua Bíblia aberta, olha que bem-aventurança linda. O Senhor disse: bem-aventurado aquele que lê. Pastor, mas eu não sei ler. Eu não sei ler. Existem irmãos nossos que não sabem ler, né? Então o Senhor, ele diz assim:
Bem-aventurados que ouvem. Pode até não saber ler, mas ouça. Bem-aventurado aquele que lê, não sabe ler. Ouça, bem-aventurados que ouvem, até porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Bem-aventurados que ouvem as palavras dessa profecia e então guardam as coisas que nela está escrita ou estão escritas, porque o tempo está próximo. Se João, há 2000 anos atrás, já dizia que o tempo está próximo, o que diremos nós hoje? Guardar a palavra, irmão, é imprescindível, é vital para a igreja de Deus, para nós. Há essa bem-aventurança sobre os que leem, sobre os que ouvem, sobre os que guardam as palavras desta profecia. Desta profecia. Essa se cumpriu, está se cumprindo e se cumprirá. Esta é a profecia. Esta é a profecia. A palavra guardar aqui no grego é tereo, significa atender cuidadosamente. Quando a palavra do Senhor, quando a Bíblia Sagrada fala sobre guardar a palavra, ela está nos mandando atender de forma cuidadosa, prestar atenção, observar, obedecer. A igreja de Filadélfia era uma igreja que, guardando a palavra do Senhor, obedecia. Era fiel à palavra do Senhor. Era fiel. Nós vivemos dias em que, mais do que nunca, irmão, nós precisamos guardar a palavra do Senhor. Porque é na palavra do Senhor, é na Bíblia Sagrada que nós encontramos Deus. Não há outro livro onde nós encontramos Deus. É na palavra do Senhor onde nós o encontramos. É na palavra onde nós encontramos as promessas de Deus. As promessas de Deus. E na palavra de Deus, olhando para as promessas de Deus, nós encontramos esperança. Quem tem promessa tem esperança. Glória ao nome do Senhor. Eu quero ministrar essa palavra de Deus para as nossas vidas, irmãos. Esperança mediante as promessas guardadas no nosso coração através da palavra de Deus. Guarda o que tens. Os irmãos de Filadélfia guardavam a palavra. Onde a promessa de Deus, a esperança. Onde a promessa de Deus, a futuro, irmãos, a futuro. Guardando a palavra, nós guardamos também a fé, a confiança, a crença, a cristandade. Tudo vem de guardarmos, ou advém de guardarmos a palavra do Senhor. Não nos esquecermos da palavra. Igreja, a exemplo de Filadélfia, guarde a palavra, guardemos a palavra, nos agarremos à palavra de Deus, não nos esqueçamos da palavra de Deus, não nos esqueçamos da palavra do Senhor. É a palavra de Deus que alimenta a nossa alma, é a palavra de Deus que nos dá vida espiritual. Sem a palavra de Deus, nós não temos vida espiritual, irmãos, não temos. Vamos aí à carta de João, primeira carta, está aí pertinho, primeira carta de João, capítulo 2, verso 5. 1 de João, capítulo 2, verso 5. Olha o que está escrito aí. Mas qualquer que guarda a sua palavra, João falando, né? Falando a respeito da palavra de Deus. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Ora, como é que nós podemos dizer, nós estamos em Cristo? Somente quando nós guardamos a palavra de Deus. A palavra de Deus. Salmista no Salmo 119, conhecidíssimo verso 105, disse que a palavra era lâmpada para os seus pés, luz para o seu caminho, ou seja, direção que ilumina o caminho. Palavra de Deus, irmãos. Guardar a palavra é demonstrar amor. Quando nós guardamos a palavra do Senhor, nós estamos demonstrando por Ele o nosso amor.
Filadélfia, a igreja do amor fraternal, guardava a palavra, e guardando a palavra, ela estava demonstrando o seu grande amor pelo Cristo, pelo Senhor Jesus. João capítulo 14, verso 23 e 24, Jesus responde a uma pergunta de Judas, não Iscariotes, o outro Judas. Jesus responde uma pergunta, capítulo 14 de João, verso 23 e 24, o Senhor Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, amor, irmão, não é palavra, amor é demonstração. O Senhor disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Olha que coisa linda, e o verso 24 diz assim: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E o Senhor Jesus finaliza dizendo: ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Portanto, olha o versículo que lindo: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Não existe como alguém dizer: eu amo a Deus, mas não obedece a palavra. Eu amo a Deus, mas não obedece a palavra. Não existe isso, irmão. Porque a maior evidência, segundo o texto aqui, a maior evidência de se amar o Senhor é guardar a sua palavra, é obedecê-la, é meditar nela como o homem do Salmo 1. Essa é a maior evidência, né? Filadélfia tinha o prazer de guardar a palavra. Filadélfia tinha a palavra, guardava a palavra. E precisava continuar guardando a palavra. Quando guardamos a palavra, nós não negamos o nome do Senhor Jesus. Aquele que guarda a palavra de Deus, ele jamais, em sua alma negará o Senhor Jesus. Mas guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Filadélfia, a igreja do amor fraternal, também precisava continuar guardando o amor. Está aí no verso 9, Jesus disse: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Irmãos, Filadélfia era alvo do amor de Deus. A igreja de Filadélfia era alvo do amor de Cristo. Porque o Senhor disse assim: e todos saberão que eu te amo. Veja só, irmãos, como é bom ouvir de alguém esta expressão: eu te amo. Quiçá num tempo que nós estamos vivendo, pastor, né? Onde, veja, pessoas nunca disseram umas para as outras, muitas vezes, mas hoje nós estamos ouvindo mais isso. Olha, eu te amo. Isso precisa ser com verdade. Agora, irmãos, imagina só, se ouvir de uma pessoa, de um irmão, de um amigo, da esposa, do esposo, do filho, se é tão bom ouvir de forma sincera e evidenciada, claro, como eu disse, por atitudes, se é tão bom ouvir de alguém, eu te amo, já pensou ouvir de Jesus? Jesus está dizendo assim, para a igreja de Filadélfia: igreja, eu amo você. Louvado seja o nome do Senhor. Através da sua palavra nesta noite, irmão, a palavra profética, o Senhor está dizendo para você aí na sua casa, para nós aqui, o Senhor está dizendo: todos saberão que eu te amo. O Senhor está dizendo: eu amo você, igreja. Eu continuo amando você, igreja. Todos saberão que eu te amo. Quando a igreja sair da terra, irmão, imagine, todos saberão que o Senhor nos amava. Glória a Deus. Hoje nós sabemos que o Senhor nos ama porque Ele nos amou primeiro. Nos amou primeiro. Mas veja, o que Filadélfia precisava continuar guardando? E Filadélfia precisava continuar guardando esse amor.
Porque, irmãos, a palavra Filadélfia, ela significa amor fraternal, amor de irmão, né? Foi Átalo Filadelfo que, prestigiando o seu irmão Eumenes, deu àquela cidade o nome de Filadélfia. Filadélfia era a igreja amorosa. Filadélfia havia aprendido com Cristo. E quem sabe se Gaio realmente fosse pastor da igreja, havia aprendido com o próprio pastor da igreja a amar. A amar. Filadélfia amava o Senhor e Filadélfia era amada pelo Senhor. Filadélfia deveria guardar, deveria conservar este amor. E eu volto ao verso 11, o Senhor dizendo, guarda o que tens. Filadélfia deveria guardar o amor. Deveria guardar o amor. Continuar conservando o verdadeiro amor, o puro amor. Igreja do Senhor, Igreja do Parque Novo Oratório. Que nós continuemos a guardar o amor. Que nós conservemos o amor. Perto ou distante como nós estamos, o amor pelo Senhor, o amor pela igreja, o amor pela casa de Deus, o amor pela causa de Deus, o amor pelo reino de Deus, que nós conservemos em nós este amor. Porque, irmãos, amor fraterno é elo, amor fraterno é o liame da comunhão. O amor fraterno é o colorário da unidade da igreja. O amor. O amor é virtude teologal. A fé, a esperança e o amor, o apóstolo diz, mas o maior destes é o amor. Então a igreja de Filadélfia, como nós, precisamos continuar guardando, conservando este amor, guardando o amor. João, na sua primeira carta, capítulo 4, versos 7 e 8. Vamos ler esse texto, mas estou terminando já. Primeira carta de João, capítulo 4. Olha que importante. Eu vou ler alguns versos. Acompanhe aí na sua Bíblia, por favor. Capítulo 4 da primeira carta de João, não o evangelho, a carta. Capítulo 4, verso 7, João diz assim, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Veja, João está dizendo que quem ama, conhece a Deus. Obviamente, quem não ama, não conhece a Deus. Olha o verso 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. O verso 19. Nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Verso 21. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Porque o verso 20 diz assim, se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Porque quem não ama a seu irmão, o qual vê, como pode amar a Deus que não vê? Então o verso 21 diz, e dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. A igreja de Filadélfia, como nós, devemos guardar o amor. Guardar o amor. E por fim, queridos, encerro com o versículo 10 da carta a Filadélfia. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Como guardaste a palavra da minha paciência. A expressão aí, palavra da minha paciência, significa perseverança em meio a tribulações. Como perseveraste em meio a tribulações, como fosse perseverante em meio às dificuldades. O Senhor diz assim, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Ou seja, Filadélfia era uma igreja fiel à palavra, fiel no amor e também fiel na perseverança.
fiel na paciência. Ela guardava, ela conservava a perseverança, a paciência. Filadélfia, mesmo tendo pouca força, irmãos, como diz o texto, ela perseverava, persistia em servir ao Senhor. E para esses perseverantes, o Senhor fez uma promessa que está no verso 12. Ele diz assim: a quem vencer, ora, somente vence quem é perseverante. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Veja, irmão, para uma igreja em uma cidade sacudida por vários terremotos, o Senhor faz uma promessa para eles, os perseverantes, os crentes perseverantes, e diz assim: farei do vencedor coluna no templo do meu Deus. Ou seja, nunca mais eles seriam abalados. Nunca mais seriam abalados. Eles seriam colunas no templo de Deus. Colunas no templo de Deus. E eu me lembrei do Salmo 23, o último versículo, quando o salmista Davi diz assim: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Para os perseverantes vencedores, o Senhor diz assim: e escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Nome do meu Deus aí fala de pertencimento eterno, irmão, e segurança. Ou seja, os crentes, nós pertenceremos a Deus por toda a eternidade. Por toda a eternidade. O nome de Deus sobre a igreja. Pertencimento por toda a eternidade. O Senhor Jesus fala: e o nome da cidade do meu Deus. Cidade do meu Deus é residência eterna. Nós nunca mais nos separaremos. Estaremos todos na eternidade, reunidos, unidos em um mesmo lugar. Nunca mais nada nos separará, nunca mais nada, irmão, nem dia, nem noite, nem dificuldade, não haverá problema, não haverá mortandade, enfermidade, cansaço. Haverá trabalho, não haverá cansaço. Ótimo. Escreverei sobre ele o nome da cidade do meu Deus. Nós teremos uma residência eterna. E o novo nome, o meu novo nome, ou seja, o novo nome de Cristo fala a respeito do sinal da bênção eterna de Deus em Cristo. Nós seremos eternamente abençoados. Viveremos eternamente na presença de Deus, abençoados. O que é que Filadélfia precisava guardar? Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Filadélfia precisava continuar guardando a palavra, o amor e a perseverança. Igreja, continuemos a guardar a palavra, o amor e a perseverança. A palavra, o amor e a perseverança. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Deus abençoe aos irmãos. Muito obrigado mais uma vez. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te damos graças através de Jesus Cristo, Senhor e Salvador das nossas almas, por podermos meditar na tua palavra nesta noite. Senhor, nós estamos aqui no templo, na casa de oração. Os teus filhos estão, Senhor, em seus lares, mas todos neste momento, Senhor, estivemos aqui, nos alimentando da tua palavra. Senhor, nos ajuda a guardar, a continuar guardando a tua palavra. Nos ajuda a continuar guardando, Senhor, o amor. Nos ajuda a continuar perseverando em servir ao Senhor. Guarda a igreja, guarda cada lar. Senhor, guarda cada família debaixo das tuas asas. E que a tua palavra, Senhor, a tua palavra traga a cada dia alento, renovo, fôlego, Senhor, e que a tua presença cerque-nos por detrás e por diante.
Nós te agradecemos, Senhor, por este tempo e por este momento, suplicando, Senhor, a tua bênção. Dá-nos uma continuidade de semana na tua presença. Nós oramos, Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja e permaneça com cada um de vós. Juntos digamos, amém. Deus abençoe a todos. Vamos agora orar pelos nossos irmãos enfermos. Senhor, ainda antes de sairmos da tua casa, nós nos dirigimos, Pai, a ti em nome de Jesus, suplicando, meu Senhor, pela vida dos teus filhos, pela vida, meu Senhor, das famílias. Visita, Senhor, os hospitais. Senhor, visita as UTIs, onde há vida, Senhor, lutando para respirar, lutando para viver. Senhor, tem misericórdia. Que a tua misericórdia, Senhor, a cura. Senhor, alcance estas vidas, alcance, meu Senhor, estas pessoas, alcance os nossos irmãos. Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia, meu Senhor. Poupa, Senhor, o teu povo. Nós te pedimos, Senhor, guarda cada lar. Jesus, tem misericórdia. Visita o nosso pastor presidente, o nosso pastor Bittencourt. Visita o teu servo, Senhor, naquele leito de hospital. Tem misericórdia de sua família. Visita, Senhor, o irmão Walter. Visita, meu Senhor, o teu filho, dá um pronto restabelecimento. Visita, meu Senhor, a Daniela. Tem misericórdia daquela vida, Senhor, que ela encontre o Senhor com a sua família neste momento e que eles sejam curados e salvos para a glória do teu nome. Suplicamos também, Senhor, que haja conforto e haja consolo do teu Espírito Santo sobre as famílias dos nossos irmãos, sobre os familiares, Senhor, da nossa irmã Maria Emília que está contigo. Senhor, que haja conforto, que haja consolo do teu Espírito Santo para a família e para as famílias enlutadas neste momento, Senhor. Cremos que tu és o Deus que vê, que sabe, que ouve todas as coisas e que as orações, Senhor, estão chegando para diante de ti. Então, Senhor, nós colocamos diante do Senhor cada lar, cada família. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém, amém. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Deus os guarde. Muito obrigado aos irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Sexta-feira nós teremos aqui oração no templo. Vamos orar aqui meia hora, 40 minutos, se Deus permitir. A escola bíblica online e o nosso culto domingo à noite. Deus abençoe a todos, irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor. Deus abençoe.